texto é um pouco mais longo, mas eu vou ler apenas um versículo e depois continua a leitura, os irmãos estando assentados. Hebreus capítulo 2, versículo 3, os que acharam, digam amém. É sempre importante no culto manusear o texto bíblico, apesar de ter o data show, que também é muito importante também, mas aqueles que têm a Bíblia Sagrada, façam uso da Bíblia Sagrada para a leitura. Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Tome assento, por favor, com a Bíblia aberta, no nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlinhos, meu amigo, meu irmão, e agradecer a Deus por uma vez mais estar nesse púlpito, assistindo o culto, e desta vez também, na oportunidade de pregar a palavra de Deus. É a mesma sorte, louvar a Deus pela vida de todos os colegas, companheiros obreiros deste ministério. Trazer uma saudação aqui da minha família, minha esposa, a Cláudia, minha filha, meu filho e minha neta. Minha filha, minha esposa, nós temos um acordo, né? Pelo menos tínhamos, antes da minha neta nascer, nós tínhamos. Se eu passasse 2 dias fora, no segundo dia, onde eu estivesse, ela ia ao meu encontro. Mas a minha neta nasceu, ela quebrou esse acordo. Aí, quando eu viajo, o que ela faz? Ela manda a minha filha ir com a neta lá para casa e ela me deixa sozinho. Mas aí eu já fiz um acordo com a minha filha. Eu vou fazer uma procuração para a neta, ela vai assinar, aí eu vou viajar, eu, minha esposa e minha neta, né? Que depois que a gente tem a neta, a gente não precisa nem da filha, nem do genro, gente. É uma benção. É uma benção. Os que estão no culto, digam amém. Amém. A mensagem será uma mensagem textual, ou seja, o que é uma mensagem textual? É aquela mensagem onde nós usamos muitos textos bíblicos. Então, se você puder ficar atento à sua Bíblia, fique, por favor, que eu vou fazer uso de muitos textos bíblicos, e aqueles que não trouxeram o texto bíblico, a gente vai pedir ajuda aí da mídia. O texto que nós lemos, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, versículo 3. E a proposta da mensagem hoje é avivar na mente de todos nós que somos crentes, que o céu existe e que o inferno também existe. E mostrar para aqueles que estão afastados do caminho de Deus, ou estão duvidosos acerca da salvação, que a salvação é real, que o céu é real, mas também que o inferno é real. E nós vamos basear a nossa mensagem nos textos bíblicos que temos aqui. O capítulo 2 de Hebreus, no versículo de número 1, o texto começa assim: portanto, convém nos atentar. Atentar aqui é prestar atenção. Atentar aqui é atender, atentar aqui é dar ouvidos. Vejam que ele é redundante lá no versículo de número 3, que ele diz de novo, como escaparemos nós se não atentarmos? Então, o versículo de número 1 do capítulo 2 de Hebreus, portanto, convém nos atentar, ou seja, prestar atenção, atender, dar ouvido, atentar com mais diligência. Então, aqui, a diligência aqui é ficar de olho, é olhar com cuidado, é ser diligente, A minha esposa, quando eu chego do trabalho e tem um dinheirinho trocado, ela é muito diligente, que eu jogo a calça jeans lá, a camiseta normalmente não tem bolso, mas a calça jeans tem bolso. Então, ela procura aqui no bolso direito, procura no esquerdo, procura lá atrás, e sempre acha alguma coisa. Aí eu também, quando ela chega do trabalho, eu faço a mesma coisa. Pego lá, procuro lá, R$1, R$2, né? Agora não tem mais um, 2, 5, 10, ela pergunta assim: amor, você mexeu na minha calça? Eu falei: mexi, eu precisei comprar um negócio. Ah, mas não faça isso, amor, mas você fez ontem, você também não pegou o meu? Diligência, com cuidado. Aqui está dizendo: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos o quê? Ouvido. O que é que nós temos ouvido, irmãos? Que Jesus voltará para buscar a igreja.
É isso que nós aprendemos desde pequeno. Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Então, a minha mãe me ensinou. Nós fomos ensinados. Só que hoje, senhores obreiros, meu amigo pastor Gil, hoje há um comportamento anômalo da sociedade, da mídia, dizendo que não é bem assim. Vamos avançar. Capítulo 2, versículo de número 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Ou seja, há um comportamento, senhores obreiros e igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma sociedade dominada pelo erro, pelo pecado, dizendo que não é bem assim. No final todos vão para o céu. No final todos vão alcançar a salvação. Aí o texto do capítulo 2, versículo 2 diz: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como que nós vamos escapar, se nós não dermos atenção a essa tão grande, diga comigo, tão grande, a essa tão grande, diga comigo, tão grande, a essa tão grande salvação? Aí o mesmo texto de Hebreus, eu aconselho vocês fazer uma leitura devocional da epístola aos Hebreus. É uma epístola tão linda, mas segundo os estudiosos, é uma epístola de autor desconhecido. São 13 capítulos e maravilhosa epístola nesse quesito, se você tem dúvida em relação à salvação. Quem é que está no culto? Diga amém. Quem é que está no culto? Diga amém. O capítulo de número 12 desse mesmo texto de Hebreus, eu estou indo nesta linha da questão da salvação, questão de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, quem está no culto, diga amém. Versículo 1, portanto, Hebreus 12, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? O pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, todos nós somos crentes, servos do Senhor, mas o pecado rodeia. Thales Roberto escreve que todo dia o pecado vem e me chama. Ele escreve o que está na Bíblia: deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, e faz o quê? Corramos. Com o quê? Com paciência. O quê? A carreira que nos está o quê? Proposta. Quem está no culto? Quem está entendendo? Então, estão tentando desconstruir. Quando você chega na faculdade, há uma tentativa de desconstrução. Quando você chega lá no órgão militar para fazer o seu curso de militar, há uma tentativa de desconstrução. Quando você chega lá no partido político ou na política, onde você passou no concurso público, há uma tentativa de desconstrução da fé. Aí o texto diz aqui muito claramente: deixemos o embaraço, deixemos o pecado e corramos. Aí ele fala, com paciência, ou seja, pode falar o que você quiser, eu vou seguindo para o alvo. Aí o versículo de número 2, como que eu vou correr com paciência a carreira que nos está proposta? Como que eu corro? Olhando para trás? Como que eu corro? Olhando para o lado? Como que eu corro? Olhando para baixo? Como que eu corro? Olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa. Quem está no culto, diga amém. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, o que ele fez? Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Por isso que nós cantamos, porque ele o quê? Vive. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Cadê as irmãs do louvor? Tem como
Dá uma palhinha, se tiver oferta, eu divido a oferta com vocês. No porquê ele vive. Fica ali, isso aí. Eu não vou cantar não, senão eu vou estragar tudo. Pode ir lá. Nós temos esperança. A nossa esperança é Jesus. Nós sabemos para onde estamos o quê? Indo. Nós não estamos aqui neste domingo à noite porque nós não temos o que fazer. Até teríamos muito o que fazer. Temos uma cama quentinha esperando, alguns uma sopa quentinha esperando a gente, mas nós viemos aqui para adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque nós temos certeza que o céu existe e que nós estamos indo para lá. Então, esse texto aqui é muito claro. Deus suportou a cruz, desprezou a afronta. Então você também deve desprezar a afronta. Dizem que você é quadrado, diz que você é muito jovem para ser crente. Você é uma menininha, para quê? Aproveita a vida, curta a vida, tem muita coisa para fazer. Você tem que responder: eu estou correndo a carreira que me foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Dá uma palhinha aí, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Levante as suas mãos. Se você pode adorar a Jesus, Ele está vivo. Nós não servimos ao Buda que está morto, Hare Krishna que está morto, a Charles Taze Russell que está morto. Jesus está vivo e Ele é o motivo da nossa adoração. Então a questão da salvação, vai embora não, fica por aqui, daqui a pouco eu vou dar outro para vocês. Pode, pastor, ficar aqui? Pode. Não sei se você pode sentar ali. Aí eu dou o grito, vocês. É que vocês... É uma chiqueireza aqui só, né? Aí bota fone, bota... É coisa boa. Esse capítulo 12, versículo 1. Deixemos. O deixemos aqui é não voltar a usar a roupa. É isso mesmo, o teólogo, exegeta? O deixemos aqui do capítulo 12, versículo 1 é não voltar a usar a roupa. Que roupa? A roupa do pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Deixei. Está largado. Por quê? Eu tenho um alvo. E o meu alvo é quem? O meu alvo é Cristo. É isso que ele está dizendo. Eu não vou me embaraçar, eu não vou me enrolar. Eu vou ser crente na segunda, eu vou ser crente no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Eu serei espiritual na igreja, mas serei espiritual também no quartel. Eu serei espiritual na igreja, mas também na faculdade. Eu serei espiritual também na hora do assédio, na hora da tentação. Por quê? Tentado. Fica ligado, varão. Tentado. Então, já era para estar cantando aí. Ajuda o pregador. Não é assim que os pregadores falam? Não é assim? Ajuda o pregador, não é assim, Gil? Ajuda o pregador. Eu só vou dar a senha, vocês entram. Vai sair caro, que dividir a oferta com 4, vai ficar ruim para mim. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será o triunfar. Coragem, ó crente, domina
domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Continua. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Mais uma estrofe, vamos lá. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves o corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Cante. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Quem está no culto, levante a mão, segura o hino. Quem está no culto, levante a mão e adore a Deus, adore a Jesus. Nós estamos no caminho certo. Aleluia! Esse texto aqui do capítulo 12, do versículo 1, a carreira, correr a carreira. E a correr a carreira aqui, no capítulo 12, no versículo 1, não é um tiro, não é uma coisa de 100 metros, não. Aqui é uma maratona. Aqui é uma maratona, é uma corrida longa. Aqui a corrida é uma corrida longa. Outra coisa, a corrida aqui desse texto aqui é você correr deixando a bagagem. Repita, correr deixando a bagagem. Aqui você vai correr, você deixa tudo de lado, larga toda a bagagem. Então você coloca uma roupa de corrida. Diga, roupa de corrida. Passa a pessoa que está ao seu lado, roupa de corrida. E qual é a roupa que você veste? São as vestes da salvação. Você está correndo, você está deixando a bagagem, está deixando tudo de lado, porque você tem um alvo, e o teu alvo é Cristo. O capítulo, eu estou olhando lá o relógio, eu quando estou pregando eu olho para o relógio, mas eu não consigo ver a hora passar. O relógio para, eu estou de olho nele lá. O capítulo de número 12 ainda, versículo 12. Quem não gosta de levantar as mãos na igreja, é só ler esse versículo. É só ler esse versículo. Para você que reclama que o pastor toda hora manda levantar a mão, para que isso, para que isso? Olha o versículo, capítulo 12, versículo 12. Portanto, o que está escrito aí? Tornai a levantar o quê? As mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele ainda está apontando para a carreira. E não tem história não, até o Gil corre, tá pessoal? Dá glória, varão. Glória. Até o Gil corre. Tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Então, aquela coleguinha sua na escola que diz que você está errada, você não está errada, você está no caminho certo. Aquele seu colega na faculdade que diz que você está errado, você não está errado, você está no caminho certo. Então, tornai a levantar as mãos. Quem pode levantar as mãos aqui nesta noite? As mãos, os joelhos. Aqui no texto, aqui a exegese é muito clara. Tornai a levantar as mãos e o quê? E os joelhos. Então, está dizendo que é o seguinte: eu devo levantar as mãos e os quê?
E os joelhos, mas você só consegue levantar os joelhos ficando de quê? De pé. Para quem não gosta, quando o ministério de louvor pede para ficar de pé, está aqui a Bíblia para você. Nunca mais murmurar. Gil, a gente vai te dar um desconto, mas até o Gil levanta na hora que o ministério de louvor. Quem está no culto? Fazei veredas direitas para os vossos pés, para aqui. O que manqueja, quando ele fala manquejar aqui, é titubear entre dois pensamentos. Vocês cantam do Thales Roberto? Todo dia o pecado vem? Então canta aí. Para aquele que manqueja, o que está escrito aí? Para o que, versículo capítulo 12, versículo 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, não desvie inteiramente antes seja o quê? Sarado. Diga em nome de Jesus para essa pessoa que está do seu lado: faça veredas direitas. Diga aí, faça veredas direitas. No nome de Jesus. Aí o texto diz aqui muito claro: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. E a santificação. Quando tiver pronto pode cantar, hein? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia as propostas vêm. Quem é que está no culto aqui nessa noite? Quem é que está no culto? Me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolhi Deus. Você escolheu Deus. Olha o que o texto bíblico diz aqui no capítulo 12, o versículo de número 15. E aqui é uma cura para os traumas das doenças da alma. É uma cura para que você que é crente, para você que olha para Jesus, para você que olha para o alvo. O versículo de número 12, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, é você adentrar o culto voluntariamente para oferecer aquilo que você tem de melhor. É o teu glória, o teu aleluia, a tua adoração, o teu culto. Que não haja impedimento, que não haja sufocamento. A criança, o adolescente, o jovem, o idoso adentra o culto e fala: eu vou adorar a Jesus na beleza da sua santidade. A um tem glória, outro tem aleluia, outro gosta de correr, outro gosta de gritar, outro gosta de cantar, outro gosta de falar mistério baixinho, outro gosta de falar mistério alto. Não importa a forma que você quer adorar, mas em nome de Jesus nesta noite, adore, 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 adore. Não somente nesta noite, mas em todas as oportunidades que você tiver para adorar. Adore na igreja, no campo, na casa, no trabalho, no avião, na bicicleta, aonde você estiver. Adore a Jesus na beleza da sua santidade. Que enquanto você adora, olhem para cá, enquanto você adora, Ele cura as doenças da alma. Ele manda a depressão embora, Ele manda o estresse embora, Ele manda a amargura embora. Olha o versículo que diz aqui: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando.
Diga para essa pessoa que está do seu lado: não deixa brotar a amargura. Não deixa ninguém tirar a tua paz. Não deixa ninguém tirar a tua alegria. Não deixa ninguém te perturbar. Repreende Satanás em nome de Jesus. Que nenhuma raiz de amargura botando te perturbe. E é uma coisa tão demoníaca que você fica perturbado, acaba falando com o outro se perturba, que o outro se perturba, que o outro se perturba. Então a raiz enraiza, fica todo mundo doente espiritual. Mas eu tenho uma notícia para você: a cura está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. A presença de Deus está aqui nesta noite. Então você precisa chamar pelo nome dele. Quem é que está no culto? Levante a mão e adore a Jesus. Há uma graça de Deus aqui nesta casa. Há uma graça de Deus aqui nessa casa. Vocês conhecem aquela do Espírito Santo? Espírito Santo. Canta essa aí do Espírito Santo. Há uma graça de Deus aqui nessa casa. Estamos indo para o céu. Estão querendo desconstruir a nossa fé. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos saltar as muralhas. Nós vamos pular os obstáculos. Pela fé que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E há um texto de Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11. O versículo de número 6 do texto diz assim. Hebreus 11, capítulo de número 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Diga creia. Diga para essa pessoa do seu lado: creia. Creia que ele existe e que é galardoador dos que o... Ei, peraí, deixa eu te falar, deixa eu profetizar a Bíblia. A mensagem é textual. Bem que eu estou querendo entrar para a expositiva, mas a mensagem é textual. A mensagem é textual. Olha o que o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro elemento para você agradar a Deus é ter fé. Muda um pouquinho. Cada vez que a minha fé é aprovada, muda. Cada vez que a minha fé é provada. Canta, igreja, canta. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Escuta isso. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Escuta isso. E não vão me impedir de caminhar. Ouça isso, ouça. Se diante de mim não se abrir o mar, O que é que Deus vai fazer? Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Só se você pode, levante as suas mãos. Rompendo em Levante as suas mãos e cante com fé. Cante com alegria. Cante adorando. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. Olha o que o texto diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador. Galardoador aqui é dar presentes. Você já recebeu um presente inesperado? Eu sou uma pessoa muito abençoada, eu recebo muito presente. Mas também eu dou muito presente também. Mas existem presentes que são inesperados. Deus está dizendo através da Bíblia Sagrada que se você tem fé, se você busca Deus, se você está correndo a carreira, Deus tem um almoxerifado de presentes para te dar. Diga comigo, almoxerifado de presente. E o teu está lá guardado para te dar. Aí os presentes de Deus começam a vir lá do seu nascimento, porque muitos de nós aqui, o nosso nascimento já foi um milagre. Um milagre, Senhor. Já foi um milagre. Só o fato de você estar aqui já é um milagre. Você passou pela Covid, você está aqui. Quantos livramentos de bala perdida? Quantos livramentos? E você está aqui hoje. Faça assim, com as mãos se você pode. Aquele que é galardoador está aqui para te encher de presente, porque você está vestido com vestes de salvação. Consegue um milagre, Senhor? Um milagre, Senhor. 1900, Luiz César Mariano, né? Um milagre, Senhor. Ela sabe. Um milagre eu sou. Essa música é raiz, né? Um milagre, Senhor. Tens feito o quê? Tens feito em mim. Meu findar, meu viver? Até findar meu viver. Dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor. Tens feito? Tens feito em mim. Então nós vivemos pela fé. Aí o texto de Hebreus, no capítulo 11, mostra todo um cenário de vida de fé. Ele começa com Noé, ele vai para Abraão, ele vai para Isaac, para José, pela fé Moisés. Mas tem um texto do capítulo 11, no versículo de número 20, versículo 31, que o texto diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com incrédulos. Repita comigo, por favor. Não pereceu com os incrédulos. Incrédulo, pela Bíblia, vai perecer. Meretriz, a Raabe era uma meretriz. Então ela, pela fé, ela escolheu Deus. Pela fé ela escolheu o caminho da salvação. Então pela fé, versículo de número 31, ela acolhendo em paz os espias. Aí como a tinta da caneta não acabou, mas o autor aos Hebreus tinha tanta coisa para escrever, tinha tinta na caneta, tinha tinta na pena, ele podia escrever muitas coisas, mas ia virar um livro muito grande. Aí ele fala assim: que mais direi? É muito milagre, é muita bênção, o que mais direi? Irmãos, crente que vive por fé não tem tempo para murmurar. O hino da harpa já diz qual é o hino. Em vez de murmurar 302. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Não foi aprovado agora, vai ser aprovado ano que vem. A porta de emprego está fechada hoje, vai abrir amanhã. Está enfermo hoje, vai ser curado amanhã. Olha com a perspectiva da fé, olha com a perspectiva do reino, olha com a perspectiva que vai acontecer. Por quê? Porque
você é servo de Deus, você adora o Senhor, você está vestido com veste de salvação. Viva pela fé. Eu queria um carro novo há 5 anos atrás, queria trocar de carro, não tinha dinheiro. Aí estava andando a 40 quilômetros lá em Angra dos Reis. A mulher veio atrás do meu carro, olhando no celular, bateu na traseira do meu carro. Pá! O carro tinha seguro. A seguradora pagou a tabela FIP no teto. Se eu fosse vender, não ia ganhar 50% do valor do carro. No teto, pagou no teto. Eu peguei todo o dinheiro e fui lá, comprei um carro 0 bala. Como é que ele conseguiu? Eu não sei. Eu não quero saber se ela estava olhando o celular. Eu sei que ela bateu no meu carro. O fiscal foi lá e canetou. Pode pagar a tabela FIP pro negão. E o negão foi lá na agência com a morena e comprou um carro 0 há 5 anos atrás. Você não sabe de onde está vindo o milagre. Diga comigo, mas o milagre está vindo. Diga, o milagre está chegando. Diga para essa pessoa aí, diga, o milagre está o quê? Está chegando, está chegando, está chegando. Está chegando é pela fé. Só que há alguns momentos, o tempo já foi embora. Há alguns momentos, a tinta da caneta não acabou. Capítulo de número 11, versículo 32. A tinta da caneta não acabou. Mas ele fala assim: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele diz: eu não tenho tempo aqui na caneta para escrever cada ato de fé desses homens. Então eu poderia contar muita coisa. Aí ele resume tudo num só ato e diz, versículo 33: os quais pela fé, diga pela fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Diga, eu vou alcançar as promessas. Diga com fé, eu vou alcançar as promessas. Alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Versículo 34, quem está comigo aqui no culto, diga amém. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Aí o versículo, nesse texto aqui, escaparam do fio da espada, aí tem uma vírgula, pá. Diga, ela tem uma vírgula. Olhe para cá, por favor. Aí o texto diz o quê? Da fraqueza. Segura a mão dessa pessoa, por favor, com todo respeito. Com todo respeito, segura a mão dessa pessoa e diga: da fraqueza tiraram forças. Eu vou profetizar para o Senhor: da fraqueza tiraram forças. Agora eu vou dizer para o Senhor: da fraqueza tire forças. Eu não sou de ferro, então profetiza para mim também, por favor. Da fraqueza tira força. Da fraqueza tire força. Profetiza direito. Olha como eu vou profetizar para o Senhor: da fraqueza tire força. Da fraqueza tire força. Olha para essa pessoa do seu lado, segura da mão dela. Pode dizer o nome dela. Como é o nome do senhor? Eu vou dizer o nome do senhor, Pedro, pastor Pedro. Me ajuda aqui a pregar. Vou dividir a oferta com o senhor também, se tem. Eu vou dividir, mas aí vocês falam: pastor, não precisa, tá? Pastor Pedro, da fraqueza tire força. Meu nome é Luiz César. Luiz César, da fraqueza tire força. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: eu vou contar de 1 até 3, você vai fazer isso em nome de Jesus. Pode ser? Vamos lá? Você fala para ela, depois ela vai falar para você. Pode ser? 1, 2, 3. Há uma presença de Deus aqui. Da fraqueza. O que é que está te fazendo fraco? O que
é que está te fazendo fraco, tire forças. O Espírito Santo está aqui nesta noite para relembrar a você que você não está sozinho, você não está sozinha, você está no caminho certo, você está vestido com veste da salvação. Agora, olha o que o versículo diz: da fraqueza tiraram forças. Aí o texto continua dizendo: se esforçaram aonde? Se esforçaram na batalha. Para de ficar andando de cabeça baixa, dizendo que você é coitadinho, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que ninguém te vê, que ninguém te olha. Você está em guerra, nós estamos em tempo de guerra. Então da fraqueza tire força, e na batalha se esforce. Aleluia! Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ficar de pé, por favor. Da fraqueza tire força, mas é pela fé que você tem que viver. É pela fé que você precisa viver. É na batalha que você tem que se esforçar. E o versículo termina: puseram em fuga o exército dos inimigos. O céu existe, nós estamos indo para lá. Nós estamos vestidos com a veste de salvação. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: quem é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Vou deixar vocês escolher o hino para a gente terminar. Eu quero orar. Pode escolher o hino que vocês querem cantar aí. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui nesta noite, moça, criança, adolescente, com a tua fé avivada. Se você estava programando para se desviar do caminho do Senhor, pode cortar a programação, jogar o relógio fora, porque você é de Deus, você é do Senhor. Aleluia! Se você adentrou nessa casa dizendo: eu estou cheia da igreja, eu estou enjoada da igreja, deixa eu te dizer, quem botou isso na tua cabeça e soprou isso no teu ouvido foi Satanás. Porque Jesus está dizendo: você precisa continuar na tua presença, na minha presença, porque eu tenho uma carreira proposta para você. E qual é a carreira proposta? É uma carreira de vitória, andando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, adora o Senhor, moras em mim. Tu és santo. É a tua palavra, Senhor, que foi pregada. Tu és santo. É a tua palavra, Senhor, que foi pregada. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que outra palavra se faz necessária. Você pode, por favor, pegar a sua Bíblia? Você pode pegar a sua Bíblia, por favor, se você pode. Pega a sua Bíblia. Só por alguns segundos. Levante bem alto a sua Bíblia. Isso. Isso, levante bem alto. É essa palavra. Mantenha a sua Bíblia alta, é essa palavra. É essa palavra. Eu escondi a tua palavra do meu coração, para eu não pecar contra ti. É a tua palavra, é a palavra que funciona. É a palavra que funciona, é a Bíblia. Você vai viver pela Bíblia. Você vai vencer pela Bíblia. Você vai andar pela Bíblia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, pela Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus.
As vozes de Satanás você não vai ouvir, você vai ouvir a voz de Deus. As vozes daqueles que tentam desconstruir a nossa fé vão se calar pela palavra de Deus. A vitória vai chegar na tua vida, não pelo teu esforço humano, mas pelo esforço da fé que Deus vai dar a você, para você sair vencedor e continuar vencendo, pelo poder do nome de Jesus. Agora coloque a sua Bíblia no banco, por favor. Se você pode, levante uma de suas mãos, ou as duas mãos, e comece a adorá-lo com glória a Deus. Comece a adorá-lo com aleluia. Comece a adorá-lo com língua estranha, mas em o nome de Jesus. Espírito Santo. Adore, adore. A criança adora, o jovem adora, o músico adora, o obreiro adora, o idoso adora. Em todo momento vem me convencer que sou dependente de Levante as mãos bem alto. Tu és santo. Pai Santo, Que outra palavra se faz se necessário faz necessária para te descrever. Aleluia, aleluia. Tu és santo. Aleluia. Tu és santo. Vassoura e candarabacás. Tu és santo. Aleluia. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Eu quero terminar essa prédica, eu quero terminar essa mensagem profetizando a Bíblia para a sua vida. Aqui não tem derrotado. Aqui não tem derrotado. Derrotado é Satanás, que não está aqui. Esse ambiente não é ambiente de Satanás. Esse ambiente é ambiente de Deus. Vou melhorar um pouquinho. Esse ambiente é ambiente de Deus. Mas como o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus, ou seja, nós somos tabernáculo do Deus vivente. Nós somos o invólucro do Deus vivente. O invólucro, o tabernáculo, a morada. Ou seja, o teu culto não termina quando você sai. Quem está entendendo? O culto não termina quando você sai. Porque se o apóstolo Paulo fala em Coríntios 3 que nós somos o templo de Deus, e nós somos o tabernáculo, o templo de Deus, o invólucro, aonde eu vou? Aonde eu vou? Aonde você vai? Quem está entendendo? Aonde você vai? Você leva a presença dele. Pode passar. Se está fazendo obra de macumbaria, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque você leva a presença de Deus. E não precisa nem repreender, é só passar. Passa que Deus está contigo. Pode pular as muralhas que Deus está contigo. Aleluia! Aleluia. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Nós somos mais do que vencedores. Porque quem nos garante a vitória é Jesus. Você não é derrotado. Você não é fraco. Você não é coitado. Você não é coitada. Porque o Todo-Poderoso, Ele está com você.
Você pode segurar a mão dessa pessoa que está do seu lado? Só se você pode, se não puder, não tem problema nenhum. Nós estamos vestidos com a veste de salvação. E ninguém vai impedir a vitória de Deus sobre a sua vida. Enquanto não chegamos ao céu, você vai ter uma vida de vitória. De vitória em vitória. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido e bondoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Acabamos, Pai, de pregar a tua palavra. O teu povo está vestido com as vestes de salvação, Pai. Nós cremos no céu e cremos também no inferno. Sabemos que pela fé vamos vencer e vamos chegar ao céu de glória. Mas enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, nós vamos viver de fé em fé. Vamos viver de fé em fé. Guarda esta criança, esse adolescente, esse moço, essa moça, essa senhora, essa senhora, esse obreiro, essa obreira. Que possamos, Senhor Deus, olhar para o alvo, corrermos a carreira que nos está proposta, largarmos a bagagem e caminharmos para o alvo, que é Jesus, o nosso Senhor. No domingo seremos crentes, mas na segunda também. Na terça seremos crentes, mas na quarta também. Na quinta seremos crentes, mas na sexta também. No sábado seremos crentes, mas no domingo também. Porque nós vamos continuar correndo a carreira que nos está proposta, no nome de Jesus. Olhe para essa pessoa e diga: viva pela fé. Tome assento em nome de Jesus. Eu quero só concluir fazendo o apelo. Pode tomar assento. Há alguém em nosso meio